Sabe por que muitas vezes a gente ora com intensidade? Deixa eu te falar uma coisa. Se tu vai num jogo de futebol, torcer por um time, você fica na arquibancada, igual uma planta, você está no lugar errado, amém? Sim ou não? Sim. Isso mostra que você não saiu da sua casa para torcer. E a mesma coisa quando você vem ao culto, amém? Quando você ora, quando você dá amém, quando você coloca uma intensidade naquilo que você está fazendo, isso mostra que você tem compatibilidade com aquilo que você está ouvindo, com aquilo que você está vendo, com aquilo que você está experimentando. Amém? Então a gente não está aqui para falar de um Deus que a gente acha que é bom, a gente está falando de um Deus que ele é bom hoje e sempre, amém? A gente está aqui para pregar uma verdade que ela é absoluta, que ela transformou a minha vida, que ela tem transformado a nossa vida, amém? Então, na proporção que você colocar a intensidade em Deus, é a proporção que você vai receber. Porque a Bíblia diz que todo aquele que bate encontra, tudo aquilo que ele que procura, ele acha. Quer achar Deus? Procura. Bota intensidade, abre o coração, abre a mente. Deixa de ser uma planta. Amém? Amém. Eu ia falar para você, olhe para a pessoa que está do seu lado e fala, não seja uma planta, mas não dá, né? Então fale para você mesmo, não seja uma planta. Não serei uma planta, né? Amém. Vamos lá. Meus amados, queria compartilhar com você algo que Deus tem ministrado no meu coração nos últimos dias. Quero que você tenha bastante foco, que é bem breve, bem rápido. E tem muitas coisas na vida que, por mais velho que você possa ser, sempre tem a primeira vez, não é verdade? Né? Às vezes tu acha assim, eu já sei tudo, eu já passei por tudo. Na verdade, nunca acontece isso. Sempre tem uma novidade, sempre tem uma pessoa nova, sempre tem um jeito novo. E foi muito engraçado que a experiência de você ter uma troca, uma substituição de alguém que está com você há muito tempo, isso para mim era muito novidade, muito tranquilo também. Confesso que eu, Kainan, nesse ramo, na empresa, eu não sou muito apegado às pessoas. Por quê? Porque eu não gero expectativa sobre as pessoas. Porque eu entendi que toda a vida que eu gerar expectativa sobre a vida de alguém, errado estou eu. E eu tenho muita probabilidade de me frustrar. Não é verdade? Quantas vezes tu gerou uma expectativa sobre fulano? Não, fulano é meu brother, fulano vai falar. Fulano vai me ajudar, fulano. Aí o fulano não faz. Fala, fulano é um safado. O fulano é um traíra. E na verdade a culpa não está no fulano. A culpa não está na fulana. A culpa está em você. Porque ser humano, pessoa, gente, né? Nós aqui, de carne, osso e pele, nós não fomos criados para ser gerado expectativa. O único que é digno de expectativa de alguma coisa é Deus, porque Ele é perfeito. Então eu não gero expectativa nas pessoas. Eu entendo que Deus ele me deu um negócio, o dia que Ele tirar da minha mão, Ele vai fechar aquela porta e ponto final. Mas eu entendo que as pessoas elas vêm e elas vão, de forma natural. Amém? As pessoas elas vêm e elas vão, porque as pessoas elas não são concreto, elas não são uma planta. Amém? Vem, vai. Umas vêm, fica 1 ano, 4 anos, 5 anos, uma vem na igreja, fica 2, 3 e vai para outra igreja, vai aqui, vai. Que bom. Tu lança pessoas, tu pega e vai, querido, vai, caminha, vai ser feliz em nome de Jesus, para de incomodar aqui. Então as pessoas vêm e vão. E para mim isso é muito natural, vem, vai, tranquilo, então eu não me apego, não gero expectativa. Eu amo, eu tenho saudades, eu tenho sentimento, também eu não sou uma planta, né? Então eu amo, eu tenho saudades. Mas eu entendi isso na minha vida, esse princípio. Só que sentir saudade, ter vontade de estar perto das pessoas, ter vontade de estar com saudade daquele amigo, né? Estava ali conversando com a Michelle sobre a Manu, ela falou, mas eu estou com saudade dela. É normal você sentir uma saudade, você tem uma alma, relacionamento, é natural. Porém, num relacionamento entre duas pessoas, existem coisas que não vêm e vão. Entre um casal, não tem coisa que vem e vai. Tem coisa numa empresa que não bate e volta. Vai, passa daqui, vai outro, vem cá, vem outro aqui para incomodar, vai embora, vamos. Não tem. E por mais que o fulano, a fulana saia e entre o outro fulano e outra ciclana, existem coisas que só o tempo pode dar. E foi aí que eu me vi num processo de crescimento, de amadurecimento. Porque assim como numa esteira de um processo, de um produto, tu pode trocar as peças. Sai o João, entra o Lucas, sai o Lucas, entra o Pedro, sai o Pedro, entra o Marcos, né? Tudo discípulo de Jesus. Vai saindo todo mundo ali. Só que existe uma coisa chamada confiança.
que não é uma peça. A confiança, ela não é substituível. Não é porque eu tenho um funcionário que está comigo há 10 anos, e eu perdi ele, e veio outro, e está um mês, e aquele que está um mês, ele executa o papel muito melhor do que aquele que estava há 10 anos, que automaticamente eu já criei a confiança que eu tinha naquele que estava há 10 anos. Correto? Amém? Porque confiança é tempo, confiança é conquista, confiança são fases, confiança são etapas que você vai criando. Confiança vem pelo relacionamento, vem pelos erros, pelos acertos. Por exemplo, você tem amigos de infância que você conhece o caráter da pessoa. E você sabe que aquele irmão, aquele querido, ele é um baita do linguarudo. Você é amigo, você ama, você sente saudade. Mas você não confia os seus segredos na boca dele. Porque você sabe que vai dar problema. Tu conhece aquela fulana. É sua amiga, é íntima, vai na sua casa, vocês gostam das mesmas coisas, vocês falam sobre tudo, mas quando se fala a respeito de dinheiro, você não empresta, porque você sabe que ela não paga. Confiança. Você confia alguma coisa, mas existem coisas que você não dá, você não entrega, sua intimidade. Por quê? Porque confiança é tempo, é fase, conquista. A confiança é uma coisa que eu conquisto a dois. É uma troca. Não basta eu dizer para a minha funcionária, para o meu funcionário, olha, eu confio em você, campeão. Mas o campeão está lá, caladinho, quietinho, fazendo as coisas debaixo dos panos. Não basta. Eu tenho que sentir a confiança. Eu tenho que sentir o respaldo. Eu tenho que sentir aquela troca de olhares, aquela troca de informação. Eu tenho que dar algo para receber algo. É uma troca entre duas pessoas. Não tem como uma pessoa confiar na outra sem a outra prover nada. Amém? Agora, se eu te perguntasse a respeito de Deus, você confia nele? Sim ou não? Sim. Mas a confiança ela é uma troca entre duas pessoas. A pergunta que eu te faço é: de que forma Deus ele provou para você que ele era digno da sua confiança? Se você diz, eu confio em Deus, e a confiança é uma troca entre duas partes, de que forma você aprendeu a confiar em Deus ao ponto de ele ser digno da sua confiança? Você confia em Deus? Como? De que forma? O que eu estou querendo fazer você refletir é que entre duas pessoas, a confiança é uma troca de informações e de experiências. Ou você conheceu alguém na rua e de repente olhou para ela, olhou para ele, vamos casar. Por mais que hoje está meio assim, né? Primeiro casa para depois se conhecer, né? Tudo meio trocado. Vamos casar, vamos unir as escovas. Vamos se incomodar um pouco. Depois a gente se conhece. Não. Tu conhece, tu experimenta, tu sente, tu troca informações, tu troca habilidades, para que assim tu possa dizer, essa pessoa é a pessoa que eu quero me casar. Ela é a mulher que eu quero passar o resto da minha vida. Só que a respeito de Deus, se a confiança é uma troca entre duas partes, de que forma você pode me dizer que você confia em Deus? O que você conhece sobre Deus para que Ele seja digno da sua confiança? O que você sabe sobre Deus para que você possa bater no peito e falar, eu confio em Deus. Deus é a minha confiança. Deus é o meu faixa. Eu vou de olho fechado aonde Deus mandar. Não, aí calma. Muito pesado. De olho fechado. É aí que está. Porque muitas vezes o nosso conceito de confiança não é o conceito de confiança aplicado na palavra de Deus. Porque o conceito de confiança bíblico começa pelo princípio da maturidade. Amém ou não amém? Amém, não temos plantas aqui essa noite. O princípio da confiança em Deus começa pela maturidade.
Você mostra que você tem confiança em Deus a partir do momento que você está amadurecendo nele, assim como num relacionamento. Relacionamento cria-se confiança a partir do princípio da maturidade. Nós estamos amadurecendo. Eu estou conhecendo quem é você está me conhecendo, eu conheço quem é a sua família, eu conheço os seus atributos, eu sei os seus erros, os seus acertos, e eu sei até onde eu posso confiar em você. Então, o princípio da confiança em Deus é o princípio da maturidade. A partir do momento que eu confio em Deus, mostra que eu estou amadurecendo. Então, logo, se todo mundo falou aqui que confia em Deus, todo mundo está maduro. É aí que está. Porque muitas vezes, da nossa boca para fora, nós falamos verdades que são tão verdadeiras que nós não damos conta de aprendê-las. Que muitas vezes as nossas palavras, elas fazem uma separação entre o que nós falamos e aquilo que nós somos. No papel, isso eu aprendi, que no papel e da boca para fora, cada um é o que quer. Amém? E muitas vezes você fala, eu confio em Deus, mas eu te pergunto, como que você confia? Eu oro antes do alimento. Isso aqui não é para qualquer um. Eu entro no carro e falo, eu quero 3 anjos, um da esquerda, da direita, na frente. Né? Igual o pregador lá que fala, num raio de 100 quilômetros. Então, no princípio daquilo que você acredita, confiar em Deus, muitas vezes você está tendo um assentimento mental. O que é o assentimento mental para os mais jovens? Vou explicar hoje. Assentimento mental é uma habilidade mental que você cria para acreditar numa coisa, mas na verdade só está aqui dentro, não é uma realidade sobre a tua vida. Assentimento mental está aqui, está tudo formalizado, está aqui, está pronto, tu é bom naquilo. Aqui dentro, mas na prática é zero. Sabe aquela pessoa que ela é tão mentirosa, mas ela é tão mentirosa que tudo que ela mente, até ela acredita? Resumindo, é isso. Eu não estou dizendo que tu é um mentiroso, mas existem verdades na nossa vida que elas estão tão estabelecidas, você sabe tanto sobre aquilo ali, você lê sobre aquilo ali, você escuta no culto, você vê live sobre aquilo ali, mas a prática daquilo ali não é compatível com aquilo que está aqui dentro. Assentimento mental e fé são duas coisas completamente opostas. Amém? Se eu te pergunto, você confia em Deus? Eu quero que você observe o que você faz para dizer que eu confio em Deus. E eu quero ensinar para você essa noite um exemplo de confiança que mostra o DNA, a identidade e a característica de confiar em Deus. Amém? Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Josué. Josué, capítulo 1. Você chegou lá, amém? Vamos lá. Josué, capítulo 1. Vamos ler algumas partes dessa passagem que diz o seguinte. Versículo 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te sustentará diante de ti, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés. Assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Versículo 6. Esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem de muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente conduza por onde quer que andares.
Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quando nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente conduzirás. Versículo 9. Não te mandei eu, e esforce-te, tem de muito bom ânimo. Não te pasme, nem te espantes, porque eu, Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que andares. Versículo 10. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial, e ordenai ao povo, dizendo: provede vós de comida, porque dentro de 3 dias passarei este Jordão, para que tomeis posse da terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para que possuais. E falou Josué aos Rubenitas, aos Gaditas e a meia tribo de Manassés, dizendo: só até aí, tá bom. Vamos agora para o versículo 16, vamos lá. Então responderam a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenastes faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos. Então somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Agora olha só, capítulo 2, versículo 18. Versículo 14, desculpa. Até porque o 18 não tem. Não, tem sim. Estava olhando o 3. Capítulo 2, versículo 14. Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa ao ponto de morrer, se não denunciardes esse nosso negócio. E será, pois, que dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Novamente, vai para o capítulo 3 agora, versículo 14. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca dizendo chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das suas águas, porque o Jordão transbordava sobre as suas ribanceiras todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que está na banda de Sartã. E as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todo e separaram-se. Então passou o seu povo de fronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão. E todo Israel passou em seco até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Só até aí. Vamos lá. Eu não sei se você conhece essa história, mas essa é a história de Josué. E Josué, a Bíblia conta, né? Capítulo 1, versículo 1, que Moisés ele tinha falecido, morreu. E a Bíblia fala que Deus ele chama Josué e fala o seguinte: Josué, meu servo Moisés morreu, agora é contigo. Tu vai pegar essa nação, tu vai pegar esse povo e tu vai levar eles à terra que eu prometi, a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Tu vai passar o Rio Jordão e tu vai levar esse povo para onde está designado. E a Bíblia fala que ali Deus ele começa a dar uma série de direções para Josué. Ele fala o seguinte: olha, esforça-te, tem de muito bom ânimo. Vai em direção à terra que eu te prometi. Olha, sobre o livro da lei, procura meditar de dia e de noite para que tu possa fazer exatamente o que nele está escrito. E assim tu vai prosperar. Não tema, não te espante, não te assuste. Somente esforça-te, tem de bom ânimo. E assim foi. Só que a Bíblia fala que Josué imediatamente ele sai dali, ele chama, né, os líderes e fala: ó, o seguinte, reúne o povo e nós vamos ajustar um negócio aqui e nós vamos em direção à terra prometida. Eu não sei você, mas se você parou algum dia para ler a Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, você vê a história de homens e mulheres que são muito, muito compatíveis com a história de Josué. Homens e mulheres que eram recheados por desafios. Homens e mulheres que tinham a sua vida desafiada por grandes coisas. E quando você vê isso em Hebreus capítulo 11, você vê a história de homens e mulheres que eles eram desafiados por grandes coisas que a vida, que Deus proporcionava para eles. E assim foi com Josué. E Josué, para mim e para você, é um exemplo de confiança. Porque Josué, ele dá o segmento da história de Moisés. Moisés, diante do povo, ele era reconhecido como aquele que abriu o Mar Vermelho.
Tanto que as pessoas de outras nações escutavam sobre Moisés, sobre a nação que servia a Deus vivo, que eles passaram pelo Mar Vermelho. Então você imagina, você dar continuidade no legado, você dar continuidade na história de um homem que marcou uma geração. E quando eu li essa passagem aqui, eu comecei a me deparar com... Me colocar no lugar de Josué. Porque eu comecei a entender que confiar em Deus, ou criar uma confiança em Deus, ou amadurecer a confiança em Deus, é separar os meninos dos homens. Quantas vezes você já escutou essa expressão? Tem coisa na vida que a experiência não conta. Tem coisa na vida que o dinheiro não conta. Tem coisa na vida que a beleza não conta. Tem coisa na vida que só falar não conta. Tem coisa na vida que é separar meninos de homens. E a confiança em Deus, ela nos mostra isso. Que Deus, através da confiança, Ele separa os meninos dos homens. E eu falo para você de Hebreus capítulo 11, que conta a história de grandes homens e mulheres. Porque quando eu me coloco no lugar de Josué, eu acredito que não havia somente Josué ali. Quantos homens estavam do lado de Josué, mas que também eram amigos de Moisés? Quantos homens, de repente, andaram mais perto de Moisés? Quantos homens sabiam exatamente o que Moisés fazia? Quantos homens estavam ali desfrutando do conhecimento de Moisés mais do que Josué? De repente tinha um Lucas, tinha um Pedro, tinha um João, tinha um Marcos. Mas quando precisou liderar uma nação, precisou guiar um povo, precisou fazer uma coisa grande, Deus teve que pegar um Josué. Ele não pegou o mais experiente, ele não pegou o mais bonito, ele não pegou o mais rico em conhecimento, ele não pegou o mais habilidoso, ele pegou um Josué. Por quê? Porque Josué é marcado pela confiança amadurecida em Deus. Tanto que quando ele chega diante do Rio Jordão, a Bíblia fala que o Rio Jordão ele estava cheio, que as suas bordas elas transbordavam. Imagine você sendo líder de uma nação. Tu chega diante de um rio, a terra prometida está lá do outro lado, está lá longe, e você precisa guiar o povo, só que tem que atravessar um rio. Tu olha para trás, tu vê crianças de colo, tu vê meninos de 5 anos, você vê meninas amadurecendo, você vê famílias, você vê todo mundo junto te olhando e falando, e aí Josué, o que nós vamos fazer? O que você faria? Tu ia para cima ou tu recuava? E eu comecei a entender que Deus, de repente, precisou de um Josué, porque de repente se ele chama um Lucas, um Pedro, um João, de repente o Pedro, o Lucas e o João, ele ia olhar para o rio e ia dizer, vamos fazer um barco. Quantos homens nós temos aí? Quantos entendem de madeira aí? Sabe por que ele não chama de repente o Pedro, o Lucas e o João? Porque de repente alguém ia falar, vamos abrir uma escola de natação aqui. Enquanto todo mundo não saber nadar, ninguém vai, inclusive os bebês. Porque eu sou o líder dessa nação aqui. Tá ok? Por que ele não conta muitas vezes com Mateus, com Marcos, com Lucas e com João, quando o desafio é grande? Porque ele precisa de Josué, de homens e mulheres com o DNA de Josué. De homens e mulheres que confiam em Deus, independentemente da lei da física. De homens e mulheres que não estão ligando para as leis naturais. De homens e mulheres que não têm medo do que estão vendo. Porque a sua confiança em Deus, ela é muito maior do que aquilo que elas estão vendo. O princípio da confiança é separar homens de meninos. Porque a confiança em Deus faz você jogar jogo grande. A confiança em você coloca em lugares onde você tem que desafiar a física, desafiar a naturalidade, desafiar aquilo que você está vendo. A confiança em Deus, ela te move a isso. A confiança amadurecida em Deus faz com que Deus ele coloque você em lugares onde você olha e você fala, o rio
tá matando, mas nós vamos enfrentar. E a Bíblia fala que Josué, ele pega os sacerdotes, ele pega a arca da aliança, ele coloca no peito, vamos carregar a arca da aliança, e vocês vão atravessar esse rio. E a Bíblia fala que quando eles colocaram o pé nas águas, o rio, ó. Quando você leu comigo Josué capítulo 1, em algum momento você viu Deus falando assim para ele, Josué, vai ter o rio. É brabo. Bota os pezinhos na água, filho. Papai vai abrir para você, neném. Estava escrito ou não? Era óbvio que não. Porque Deus, ele mostrou a terra, mas ele não tinha mostrado a provisão. Ele deu a visão para Josué, mas ele não deu a provisão, a provisão ele deu, mas ele não deu a visão da provisão. Ele falou o seguinte, tu vai chegar lá, mas como que eu vou chegar a Deus? Apenas vai, apenas faça, apenas se mova. Você não é uma planta, Josué. Apenas avance, continue, vá. Mas Deus, a lei da física, a naturalidade, as pessoas, apenas vá. Enquanto ele estava na beirada, a água não abriu. Mas quando ele colocou o povo para dentro da água, as águas pararam. Você está entendendo? Sim ou não? Se fosse o Lucas, o Marcos, o Pedro e o João, eles iam fazer cálculo. Enquanto Deus, ele precisa de homens e mulheres como Josué que quebram a calculadora e falam, eu estou nem aí para o cálculo. Deus me deu a visão e eu vou fazer, eu vou andar na conformidade da visão. Por quê? Dele, por ele e para ele. Ele me dá a provisão, ele me dá a direção, no meio ele me dá a provisão e ele me leva para o lugar da promessa. A questão é, você confia em Deus porque você fala da boca para fora, ou você confia em Deus porque você desafia a lei natural da física, porque você não tem medo do que vai acontecer, porque você avança e você cresce. É simples. Eu arrisco dizer que 99% das coisas que você fala que você confia em Deus, você não confia. Você não confia. Se confiar em Deus é ter tudo planejadinho, bonitinho, tudo no controle, é você que diz sim, é você que diz não. É você que tem um domínio, é você que não, eu confio em Deus, mas eu até sei até onde isso vai. Você não confia, você confia em você. Se toda a sua vida possui seu controle, seu domínio, não, é sobre o meu controle, é sobre o meu domínio, é isso, é aqui, é aqui, é aqui. Você não confia em Deus, você confia na sua habilidade, você confia no seu dom e você confia na sua capacidade. Confiar em Deus é você entender que você não anda por aquilo que você vê. Igreja, aprenda isso essa noite. Deus não trabalha com imagens. Deus, ele não trabalha com imagens. Deus, ele não faz as coisas para você porque você está vendo. Deus, ele não move as coisas para você porque você está se sentindo apavorado por aquilo que você está vendo. Entenda que o princípio da fé é que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis do melhor dessa terra. Josué, ele confiou no que ele viu ou ele confiou no que ele ouviu? Ouviu. A questão é que tu é fraco na confiança porque tu não ouve Deus. Tu não sabe nada sobre Ele. Tu não sabe nada sobre as suas promessas. Mas peraí. Aí tu já foi longe demais. Já foi longe demais. A minha vida é tão boa. Lá em casa é tudo perfeito. Meu casamento é perfeito. As minhas empresas funcionam. Eu coloco a mão, prospera. Como assim? Eu não confio em Deus. Você tem que entender que tem coisa na tua vida que vai acontecer até o dia que tu ir pro caixão. Porque é promessa. Ele prometeu na cruz do Calvário que ele estaria contigo até o último dia da tua vida. Sabe por que ele te protege? Porque ele é proteção, ele não se nega. Ele não vai olhar para a tua vida e vai dizer, vou deixar dar uma lascadinha. Vamos ver se aprende. Não vai. Ele vai te proteger. Ele vai abrir uma porta aqui, uma porta ali. Ele vai te levar para cá, para lá, e tu vai estar ali, né? Às vezes com pequenininho, dizendo,
Confiança em Deus me levou. Como eu confio. Tem coisa na tua vida que acontece hoje porque é promessa. Mas quem marca gerações são pessoas com DNA de Josué. São pessoas que experimentam a promessa, mas são pessoas que estão prontas para abrir mão de qualquer coisa, porque elas não são apegadas a nada. Elas desafiam tudo e todos, elas querem experimentar o melhor de Deus. Elas não se movem por aquilo que elas estão vendo, elas não se movem pelas circunstâncias, elas não se movem pela economia, elas dão passo porque elas confiam em Deus. Mas eu não vejo. Mas quem disse que Deus trabalha com imagens? Aonde que tu veio isso na Bíblia, querido? O único que fez isso está lá. Eu não vou falar porque vai dar muita confusão, mas vamos lá. Mas Deus ele não trabalha com imagens. Achei um outro exemplo, Isaías 53, que ele fala, olha, Cordeiro de Deus pregado no madeiro, que cura as pessoas. Ele está falando de uma visão de 500 anos antes de Cristo. Ele viu. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Somos agora. Mas ele falou de uma coisa 500 anos antes. Ele viu isso. Agora na nossa vida, em muitas áreas, você não vai experimentar o visual. Você vai se mover por aquilo que você ouve. O que eu estou querendo levar você nessa noite é um processo de amadurecimento da sua confiança em Deus. Onde você pare de se animar ou se de desanimar por aquilo que você está vendo na sua casa ou no seu trabalho. Para que você pare de olhar para você e dizer o seguinte, olha, eu consigo fazer ou não fazer, porque aconteceu tanto isso comigo, tudo aquilo que você viu. Entenda isso. Entenda que se você se move por aquilo que você vê, não existe diferença nenhuma entre nós e uma pessoa que é cega, quando se diz a respeito da fé. Sabia disso? Se você se move por aquilo que você vê, não existe diferença nenhuma entre alguém que é cego, quando se diz a respeito da fé. Porque se você crê naquilo que você vê, aquela pessoa que ela é cega, ela não vai ver com os olhos, mas ela vai entender com os ouvidos aquela imagem. E vai crer. A questão é que a fé não trabalha com o visual. A fé trabalha com aquilo que você escuta, com aquilo que você se alimenta, com aquilo que você traz para sua casa e para o seu coração. Por que Deus está falando para Josué? Josué, seja forte e seja corajoso. Ele não estava, de repente poderia botar ali entre parênteses, Josué, se tu chegar diante do povo e tu tremer na base, eu vou te pegar. Se tu falar que tu tá com medo, mas eu mando um raio na hora. O que é ser forte, ser corajoso? Coragem é o domínio do medo. Tá entendendo? Coragem é o domínio do medo. Você pode até ter medo, mas você reina sobre o medo. Então a confiança de Josué em Deus fazia ele reinar sobre qualquer circunstância que aquele momento apresentava para ele. Está entendendo? Sim ou não? Amém. É isso. Não tem segredo. Bem fácil. Bota o povo de frente para a água e fala, bota o pé e vai se abrir. Agora quero ver ter coragem. É simples. A coragem é o domínio do medo. Ele poderia estar com medo. Ele poderia estar preocupado. Ele poderia estar ansioso. Sua vida emocional poderia estar naquele momento, mas ele estava alinhando as suas ações com a palavra de Deus. Ele não estava alinhando as suas ações com os seus sentimentos. Posso ter medo, mas eu reino sobre o medo. Eu posso ter vontade de desistir, mas eu continuo avançando. Eu posso ter vontade de reclamar, mas eu continuo declarando a palavra de Deus. Eu reino sobre tudo aquilo que me afasta da direção de Deus. Coragem é o domínio do medo. Mas como é que eu vou adquirir isso, Kainan? De que forma que eu vou fazer isso na minha vida? De que forma que eu vou criar isso na minha vida? Isso você cria, você amadurece, você conquista com um relacionamento com Deus. Não existe
como eu disse para você lá atrás, você criar confiança numa pessoa sem ter um tempo de qualidade com ela. Amém? E foi aí, eu já estou encerrando, que eu aprendi que a melhor maneira de eu confiar em alguém é confiando. Não é verdade? Como é que eu aprendo a confiar no meu irmão? Confiando. Tu vai lá e confia algo nas suas mãos. Como é que eu aprendo a confiar? Confiando. Como é que eu aprendo a confiar em Deus? Me alimentando da sua palavra e confiando. 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 Eu saio de casa confiando. Eu tomo decisões confiando. Eu tenho sonhos confiando. Eu planejo a minha vida confiando. De repente, uma pessoa que não entende das coisas de Deus, ela vai olhar para você e vai dizer o seguinte: você está sendo louco. Mas você vai dizer: não, eu estou confiando, porque eu não me movo por aquilo que eu estou vendo. Eu me movo por aquilo que eu creio. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Confiança em Deus não se relaciona com aquilo que é visual. Independentemente das circunstâncias que você esteja vivendo hoje. Independentemente do seu marido ser tão truculento. Continua confiando na mudança. Não seja alguém que se move pelo que vê. Entenda quais são os seus princípios. Entenda quais são os princípios de Deus. Entenda o que Deus quer fazer da sua vida. Josué se moveu em confiança, porque ele sabia o seu destino. Josué sabia o que Deus poderia fazer, porque ele sabia que ele estava indo em direção à terra prometida. Aprenda a confiar em Deus, confiando. Amém?